Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à disciplina Discipulado. Hoje nos reunimos para refletir sobre o precioso tema do discipulado à luz das Escrituras, do capítulo 4, elementos essenciais para um discipulado espiritual e dinâmico. O chamado de Jesus para seus discípulos não foi um mero convite, foi um convite à transformação, à entrega total e ao reconhecimento de sua autoridade. Jesus não apenas buscou seguidores, mas aqueles que estivessem dispostos a ouvir sua voz e seguir seus passos. A relação entre o pastor e suas ovelhas é um dos maiores exemplos que encontramos nas Escrituras. Assim como as ovelhas reconhecem a voz de seu pastor, nós também somos chamados a reconhecer e atender a voz de Cristo em nossas vidas. O discipulado é uma jornada que exige discernimento, oração e um compromisso genuíno. Cada um de nós deve se perguntar: estou realmente ouvindo a voz de Jesus em meio ao barulho do mundo? Estou disposto a seguir a sua direção? Que através dessa mensagem possamos abrir nossos corações para a sabedoria divina e permitir que o Espírito Santo nos guie na seleção de quem deve caminhar conosco nesta jornada. Vamos nos preparar para ser transformados por meio do ensinamento de Jesus para que possamos também impactar a vida daqueles que Ele colocou em nosso caminho. Boa aula a todos. Tópico 1. Promovendo encontros transformadores. A formação espiritual vai além da simples aquisição de conhecimento intelectual. O verdadeiro cristianismo não apoia a ignorância, mas tampouco se limita ao conhecimento sem aplicação. A maturidade espiritual não é algo que se alcança de uma vez, mas um processo contínuo pelo qual todos os cristãos devem passar. Mesmo os discípulos de Jesus não foram chamados a uma perfeição imediata. Em vez disso, Jesus lhes deu o tempo e os recursos para crescerem. Da mesma forma, nós não podemos nos considerar completamente maduros, pois sempre haverá áreas em que precisamos de desenvolvimento. Maturidade na perspectiva cristã é um processo em que Deus trabalha em nós. Lewis expressa essa de maneira clara ao destacar que os esforços morais por si só não podem mudar o íntimo de uma pessoa. Apenas a intervenção de Deus pode realizar essa transformação. Jesus exemplificou essa jornada com seus discípulos, utilizando 5 processos fundamentais para levá-los à maturidade. O primeiro desses processos são os encontros transformadores que promovem mudanças profundas no ser. Os demais processos serão abordados nos tópicos seguintes, mas é importante ressaltar que cada um contribui para a construção de uma espiritualidade saudável e robusta. Os encontros transformadores são momentos em que Deus usa outra pessoa para transmitir sabedoria, direção ou poder para a vida de alguém. Esses encontros têm um impacto profundo e muitas vezes marcam o início de uma nova fase na jornada espiritual da pessoa. O Evangelho de João oferece um exemplo claro desses encontros. No capítulo 1, vemos João Batista apontando para Jesus e declarando, em João 1,36, vejam, é o Cordeiro de Deus. Esse foi o primeiro momento de revelação para 2 dos discípulos que seguiriam Jesus. Em seguida, vemos o impacto do contato pessoal com Cristo, quando eles perguntam onde ele estava hospedado e passam o dia com ele. Em João 1,39. Esse tempo junto a Deus, esse tempo junto a Jesus, transformou suas vidas. Finalmente, a transformação de identidade é representada quando Jesus olha para Simão e diz que ele seria chamado Cefas, ou Pedro. Este não foi apenas um novo nome, mas um novo propósito para a vida de Simão. Assim, os encontros transformadores são
fundamentais para a jornada cristã, permitindo que aqueles que seguem a Cristo experimentem mudanças profundas em sua identidade, propósitos e relacionamento com Deus. O conceito de espiritualidade cristã tem sido distorcida em alguns contextos contemporâneos. Para muitos, a espiritualidade é associada a experiências emocionais, música alta e uma atmosfera carregada de sensações. Embora essas expressões possam ter seu valor, elas não refletem necessariamente a espiritualidade conforme descrita nas Escrituras. No Novo Testamento, espiritualidade está diretamente ligada ao Espírito Santo, que age na vida dos crentes, se manifesta por meio do fruto do Espírito. Não pode haver espiritualidade genuína sem um profundo compromisso com a palavra de Deus. Qualquer experiência espiritual divorciada da verdade bíblica é incompleta e potencialmente enganosa. Existe uma diferença significativa entre espiritualidade cristã e espiritualismo. Enquanto o espiritualismo é uma filosofia humana que busca respostas no oculto ou na especulação filosófica, a espiritualidade cristã é baseada em uma cultura bíblica e espiritual que propõe o discipulado como o caminho para o crescimento e a maturidade. A verdadeira espiritualidade é moldada pela interação contínua com as Escrituras e pelo relacionamento íntimo com o Espírito de Deus. Dessa forma, o discipulado autêntico constrói uma espiritualidade que não apenas transforma o indivíduo, mas alinha ao propósito e à vontade de Deus. Tópico 2. Firmando o padrão divino. Os 10 mandamentos descritos no Êxodo 20, versículo 1 a 17, constituem o padrão divino essencial para uma vida que reflete a vontade de Deus. Eles não apenas orientam o comportamento humano, mas também estabelecem um profundo vínculo entre o Criador e a criação. Os quatro primeiros mandamentos abordam diretamente a relação do homem com Deus, enquanto os 6 seguintes focam nas interações entre as pessoas. A ordem dos mandamentos é intencional e significativa, pois enfatiza que a verdadeira harmonia começa na relação vertical com Deus antes de se estender horizontalmente ao próximo. Essa perspectiva é reafirmada no Novo Testamento, onde Jesus declara a importância de guardar seus mandamentos como um meio de permanecer em seu amor. Portanto, os mandamentos não são apenas regras, mas diretrizes que nos guiam para uma vida transformada, moldada pelo amor e pela graça divina. No texto do discipulado, um padrão divino se refere a uma harmonia essencial entre a visão, o compromisso crescente e o estilo de vida compartilhado entre os discípulos de Jesus. Um exemplo claro pode ser encontrado em Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 18, onde Jesus chama Simão e André para segui-lo. A visão apresentada é clara: eu vos farei pescadores de homens. Esse chamado exige um compromisso imediato e radical, como evidenciado pela prontidão dos pescadores em deixar suas redes. O aspecto do ritmo de vida juntos também é essencial, pois implica que o discipulado não é uma jornada solitária, mas uma caminhada comunitária com Jesus e entre os irmãos. Essa estrutura de discipulado revela que o reino de Deus se manifesta primeiramente na vida de Jesus e em seguida na dos seus seguidores. O reconhecimento desse padrão divino é fundamental para que cada um de nós tome a decisão de seguir a Cristo e assim se torne parte ativa de sua missão transformadora. A importância do padrão divino no discipulado não pode ser subestimada. A Bíblia, como nossa regra de fé e prática, fornece uma base sólida para a ética e o comportamento do cristão.
Em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 32, encontramos instruções que delineiam os padrões éticos do reino de Deus. Os versículos iniciais estabelecem princípios morais que são atemporais, exigindo que os cristãos se integrem em suas vidas. A seção que aborda o relacionamento pessoal enfatiza a necessidade de respeito e reconciliação entre os indivíduos, refletindo a responsabilidade cristã de viver em harmonia. Por outro lado, os padrões relacionados ao comportamento sexual destacam a importância da pureza e integridade. A falta de uma revelação divina resulta em desvio e confusão, conforme Provérbios 29,18 nos adverte. Portanto, um padrão divino é indispensável para a formação de um discípulo, pois sem ele, a jornada do discipulado se torna desorientada, sem direção clara e confiança. Cada discípulo deve assumir essa visão, cultivar um compromisso crescente e encontrar um ritmo de vida que reflita os ensinamentos de Cristo. Tópico 3. Estabelecendo as altas exigências. O discipulado não é um caminho fácil. Jesus deixa claro que não existe espaço para um compromisso superficial. O exame do discipulado é individual e não permite colar. Aqueles que desejam seguir Jesus devem estar dispostos a sacrificar suas vidas, suas vontades e muitas vezes suas prioridades. As exigências são intensas, especialmente em um mundo que muitas vezes prioriza o luxo e o conforto. É comum vermos o cristianismo como uma forma de escapar do inferno, mas Jesus desafiou seus seguidores a ver o discipulado como um estilo de vida que exige total entrega. Para ser um discípulo genuíno, é preciso estar disposto a abrir mão do eu e viver em conformidade com os ensinamentos do Senhor. Ao examinar os evangelhos, fica evidente que Jesus não estava em busca de grandes multidões, mas de pessoas que realmente valessem a pena serem discipulados. Suas palavras são desafiadoras. Se alguém ama mais a sua família do que a mim, não pode ser meu discípulo. Essas exigências extremas exigem autonegação e disposição total. O custo do discipulado e essa não é uma solicitação restrita a um grupo seleto, é um chamado para todos. A renúncia não é apenas de bens materiais, mas de um estilo de vida que prioriza o ego. Jesus enfatiza que essa é uma escolha individual e a recusa em aceitar essa exigência resulta na impossibilidade de ser seu discípulo. As palavras de Jesus eram ousadas e frequentemente desafiadoras, levando a reações diversas entre os ouvintes. Quando ele fala sobre comer sua carne e beber seu sangue, muitos ficaram ofendidos. Essa mensagem chocante servia para separar os comprometidos dos que apenas seguiam por interesses momentâneos. Jesus era firme em suas exigências. Não havia espaço para a diluição do discipulado. As multidões podiam se agrupar em torno dele quando as mensagens eram confortáveis, mas quando as demandas de discipulado eram claras, poucos permaneciam. O discipulado exige coragem e firmeza, e Jesus sabia que não poderia fazer concessões se desejasse que seus seguidores realmente entendessem o custo de segui-lo. Ser discípulo implica em um processo constante de aprendizado e transformação. Jesus nos chama a uma postura de aprendizado que vai além de ouvir, requerendo prática e compromisso. É vital que as exigências do discipulado sejam mantidas elevadas a fim de que os crentes não se tornem apenas frequentadores de banco, mas líderes capacitados para multiplicar outros discípulos. As reuniões em grupos e encontros individuais entre discípulos e discipuladores são essenciais para a construção de relacionamentos significativos
e a prestação de contas. Quando as exigências são elevadas, cultivamos uma comunidade vibrante e comprometida com o chamado de Jesus. O discipulado de Jesus é um chamado à ação e ao compromisso total. Ele exige de nós uma entrega que muitas vezes é desafiadora, mas que é fundamental para a vivência autêntica da fé. Ao estabelecermos e aceitamos essas altas exigências, nos tornamos parte de uma missão maior que nós mesmos, refletindo o amor e a mensagem de Cristo em nossas vidas. O verdadeiro discipulado não é apenas sobre conhecimento, mas sobre viver esse conhecimento de maneira prática e transformadora. Ao aceitarmos o desafio, experimentamos a vida plena que Jesus promete àqueles que o seguem de todo o coração. 4. Discernimento quanto a quem atende à sua voz. O discipulado eficaz não é uma questão de sorte, mas de discernimento cuidadoso sobre quem realmente está disposto a seguir a voz de Jesus. A seleção dos primeiros discípulos de Jesus foi intencional, refletindo um compromisso profundo com a missão de alcançar todas as nações. Ao considerar essa questão, podemos observar que a verdadeira essência do discipulado vai muito além de abandonar atividades cotidianas. Ela envolve um processo de seleção onde é essencial identificar aqueles que estão verdadeiramente prontos para ouvir e seguir a voz do Mestre. Portanto, esse discernimento não apenas destaca a necessidade de um compromisso genuíno, mas também é fundamental para a continuidade do movimento que Jesus iniciou. Sem essa base sólida, o discipulado pode se desviar de seu propósito. Nos tempos bíblicos, o relacionamento entre pastor e suas ovelhas era simbólico do discipulado de Jesus. Assim como as ovelhas reconhecem a voz de seu pastor, os verdadeiros discípulos reconhecem e atendem a voz de Jesus. Esse reconhecimento não é apenas auditivo, mas um entendimento profundo da autoridade que ele possui. A autoridade de Jesus é fundamentada em sua divindade e isso fornece uma base segura para aqueles que o seguem. Ao aceitarem essa autoridade, os discípulos se comprometem a seguir seus ensinamentos e orientações. O relacionamento é íntimo e implica em um conhecimento mútuo, onde Jesus conhece suas ovelhas e estas, por sua vez, conhecem sua voz. Esse princípio é vital para o discipulado, pois a verdadeira obediência e compromisso surgem quando se reconhece a autoridade do Mestre. A prática da oração no ministério de Jesus não pode ser subestimada. Antes de formalizar a escolha de seus discípulos, ele se retirou para orar durante toda a noite, buscando a orientação do Pai. Esse exemplo destaca a importância da oração como um meio de discernimento. Assim como Jesus, os discipuladores devem dedicar tempo à oração para que possam sentir a direção de Deus em suas vidas e ministérios. A oração não é apenas um ato de devoção, mas uma ferramenta poderosa para buscar sabedoria e discernimento na escolha das pessoas nas quais devemos investir nosso tempo e recurso. É um convite à dependência do Espírito Santo que nos guia na seleção daqueles que estão prontos para receber a palavra e se comprometer com o discipulado. Capítulo 4. O capítulo nos leva a refletir sobre o discipulado de Jesus e os princípios fundamentais que o regem. Através dos 4 tópicos, somos convidados a entender que o sucesso no discipulado não se resume a escolhas aleatórias. Jesus não chamou os 12 apóstolos de forma casual. Ele discerniu quem realmente atenderia à sua voz. Esse discernimento é essencial, pois envolve a compreensão de que seguir a Jesus requer mais do que simplesmente deixar as atividades diárias. Ele deseja discípulos que reconheçam sua autoridade e se comprometam a segui-lo em uma jornada de transformação. Outro aspecto crucial é a prática da oração que Jesus demonstrou ao passar noites intercedendo por aqueles que escolheria. Esse tempo de comunhão com o Pai
mostra que as decisões no ministério devem ser fundamentadas na orientação divina. O capítulo nos desafia a avaliar quem estamos chamando para caminhar ao nosso lado, ressaltando a importância de um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Ao compreendermos essas verdades, somos encorajados a nos comprometer a ouvir e seguir a voz do nosso pastor, Jesus Cristo. Ao chegarmos ao final de nossa reflexão sobre o discipulado e a importância do discernimento, que possamos levar conosco a essência do que aprendemos. O discipulado não é apenas sobre seguir, mas sobre reconhecer a autoridade de Jesus e se comprometer com a sua missão. Jesus nos chama a uma relação íntima com Ele, onde podemos ouvir e atender a sua voz. À medida que avançamos em nossa caminhada de fé, que tenhamos sempre em mente que a escolha de quem discipular e como fazê-lo deve ser fundamentada em orações e discernimento. Lembremos-nos de que a oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta ao coração de Deus e nos orienta em nossas decisões. Que sejamos discípulos que não apenas ouvem a voz do Mestre Jesus Cristo, mas também refletem seu amor e graça em nossas vidas. Que cada um de nós se comprometa a viver de maneira a glorificar a Deus em todas as áreas. Ao sair, levemos a determinação de sermos sal e luz neste mundo, impactando vidas ao nosso redor com a mensagem do Evangelho. Que nossa caminhada de discipulado continue a nos moldar à imagem de Cristo e que possamos estar sempre prontos a ouvir e seguir sua voz. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos de Ti com corações gratos por Ti, pelo amor incondicional e por nos chamar para a Tua obra. Agradecemos por nos escolher como Teus discípulos, mesmo sabendo de nossas falhas e limitações. Pedimos que nos conceda o discernimento necessário para ouvir e atender a Tua voz em meio ao ruído deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a Tua autoridade em nossas vidas e que cada passo que damos seja guiado por Tua sabedoria e graça. Senhor, que possamos buscar a Tua presença através da oração, assim como Jesus fez, dedicando tempo a Te conhecer e entender a Tua vontade. Que a nossa escolha de quem discipular e como discipular seja feita com responsabilidade e amor, refletindo a Tua luz e verdade. Fortalece-nos, Senhor, em nosso compromisso de seguir o caminho que preparaste para nós e que possamos ser instrumentos de transformação na vida de outros. Ao nos despedirmos hoje, que cada um de nós saia com um renovado desejo de ser um verdadeiro discípulo, comprometido a ouvir e seguir a Tua voz. Em tudo queremos glorificar o Teu nome e Te exaltar. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.